Provas da existência de Deus em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino formulou 5 vias para provar a existência de Deus. Primeiro, motor imóvel. Tudo em movimento foi movido por algo. Deve haver um primeiro motor não movido por outro, que é Deus. Causa primeira. Todas as coisas são causadas por outra. Deve haver uma causa primeira não causada por outra, que é Deus. Ser necessário, já seres contingentes, podem ou não existir. Deve haver um ser necessário cuja existência não dependa de outro, que é Deus. Graus de perfeição. As coisas têm graus de perfeição. Deve haver um ser máximo, fonte de toda perfeição, que é Deus. Finalidade. As coisas inanimadas atuam com um propósito. Deve haver uma inteligência suprema que as guia, que é Deus. Filosofia de Santo Agostinho. Santo Agostinho integrou a filosofia neoplatônica com o cristianismo, destacando Deus como fonte do conhecimento e verdade. Deus ilumina a mente humana, permitindo o conhecimento da verdade. Mal como ausência de bem. O mal não é uma entidade própria, mas a ausência do bem e desvio da ordem divina. Amor e graça. O amor a Deus é o caminho para a felicidade e a graça divina é essencial para a salvação. Tempo e eternidade. O tempo é uma criação de Deus, e Deus existe fora do tempo, na eternidade. A transição da filosofia medieval para a Revolução Científica marcou uma mudança fundamental no modo como o conhecimento era abordado e adquirido. Durante a Idade Média, o pensamento filosófico e científico estava fortemente ligado às doutrinas religiosas e à autoridade de figuras como Aristóteles. No entanto, a chegada da Revolução Científica trouxe várias transformações importantes. Desafios à autoridade aristotélica. Os cientistas começaram a questionar a cosmologia e a física de Aristóteles, propondo novos modelos baseados em observações empíricas e experimentações. Essa contestação abriu caminho para um entendimento mais dinâmico e menos dogmático do universo. Método científico. Pensadores como Francis Bacon e René Descartes foram cruciais na promoção da experimentação e da dúvida sistemática. Bacon defendia a indução empírica, enquanto Descartes enfatizava a importância da razão e da dúvida metódica. Juntos, eles estabeleceram as bases para a investigação científica moderna. Heliocentrismo. Nicolau Copérnico desafiou a visão geocêntrica prevalente ao propor um modelo heliocêntrico do universo, onde o Sol e não a Terra estava no centro. Esse modelo foi posteriormente confirmado por observações feitas por astrônomos como Galileu Galilei. Observação e experimentação. Galileu Galilei, com o uso de telescópios, fez observações que confirmaram o modelo copernicano e desenvolveram novas leis do movimento. Ele demonstrou que a observação direta e a experimentação eram cruciais para a compreensão da natureza. Matematização da natureza. Isaac Newton sintetizou as descobertas de seus predecessores em leis universais da gravitação e do movimento, aplicando um rigor matemático à descrição da natureza. Sua obra, Principia Mathematica, é um marco na ciência moderna. Revolução tecnológica. Invenções como o telescópio e o microscópio ampliaram os horizontes da investigação científica, permitindo a descoberta de novos fenômenos e a exploração de mundos anteriormente invisíveis. Instituições científicas. A criação de sociedades científicas, como a Royal Society, facilitou a troca de conhecimento e a colaboração entre cientistas, promovendo uma cultura de investigação e inovação. Secularização do conhecimento. Houve um deslocamento da autoridade do conhecimento da Igreja para as universidades e outras instituições seculares, promovendo uma abordagem mais aberta e menos controlada do saber. Esses elementos combinados transformaram a visão do mundo, levando a uma era onde a ciência se tornou a principal ferramenta para entender a natureza e o universo, estabelecendo os fundamentos da ciência moderna que conhecemos hoje. O racionalismo, exemplificado por René Descartes, coloca a razão como a principal fonte de conhecimento e verdade. Descartes iniciou sua filosofia com a dúvida metódica, questionando todas as crenças que poderiam ser duvidosas, até chegar a uma verdade indubitável. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ele argumentou que, através da razão e da lógica, é possível alcançar conhecimentos certos e claros, independentemente das experiências sensoriais, que podem ser enganosas. Descartes também propôs a existência de ideias inatas, que nascem com o indivíduo e não dependem da experiência. Sua obra, especialmente Meditações Metafísicas, fundamentou o pensamento moderno e influenciou profundamente o desenvolvimento da filosofia e da ciência.
Francis Bacon é conhecido como um dos fundadores do empirismo e por desenvolver o método experimental, que enfatiza a observação e a experiência direta como fontes de conhecimento. Ele propôs que o conhecimento verdadeiro deriva da coleta sistemática de dados através de experimentos controlados e da análise desses dados para descobrir leis naturais. Bacon também identificou 4 tipos de ídolos, ilusões ou preconceitos, que distorcem a percepção humana e impedem o progresso do conhecimento. Ídolos da tribo. Preconceitos inerentes à natureza humana, como tendências a ver ordem onde não há ou a interpretar a realidade com base em desejos e emoções. Ídolos da caverna. Preconceitos individuais derivados da educação, costumes e experiências pessoais que limitam a compreensão de cada pessoa. Ídolos do mercado. Confusões e mal-entendidos que surgem da comunicação entre as pessoas, especialmente por causa da imprecisão e da ambiguidade das palavras. Ídolos do teatro. Preconceitos que surgem das filosofias tradicionais e dogmas, que são aceitos sem questionamento e impedem a visão clara da realidade. O método de Bacon e a identificação desses ídolos visavam purificar a mente e os processos de investigação, promovendo um conhecimento mais objetivo e rigoroso. O empirismo, uma teoria do conhecimento que enfatiza a experiência sensorial como a principal fonte de conhecimento, é central nas filosofias de John Locke e David Hume. John Locke, tábula rasa. Locke acreditava que a mente humana no nascimento é como uma tábua rasa, sem ideias inatas. Todo conhecimento deriva da experiência. Ideias simples e complexas. Para Locke, as ideias simples são recebidas diretamente pelos sentidos ou pela reflexão. As ideias complexas são formadas pela combinação de ideias simples. Conhecimento e experiência. Ele afirmava que todo conhecimento é fundamentado na experiência sensorial e que a compreensão do mundo é construída a partir das percepções sensoriais. David Hume, impressões e ideias. Hume diferenciava entre impressões, experiências sensoriais vívidas e imediatas, e ideias, cópias mais pálidas e refletidas dessas impressões. Causalidade e hábito. Hume argumentou que a ideia de causalidade não é derivada da razão, mas sim do hábito ou costume. Quando vemos eventos ocorrerem juntos repetidamente, desenvolvemos uma expectativa de que eles sempre acontecerão assim. Ceticismo. Hume era cético sobre a possibilidade de conhecimento certo além da experiência direta, questionando a validade de inferências e generalizações feitas a partir da experiência. Ambos os filósofos contribuíram significativamente para o desenvolvimento do empirismo, desafiando ideias inatas e destacando a importância da experiência sensorial na formação do conhecimento humano.